companheiros, sejam todos bem-vindos ao Grupo Espírita Francisco de Assis aqui em Niterói. Sejam todos acolhidos e sintam nosso abraço caloroso, mesmo que virtualmente. Hoje a palestra terá o tema Infelicidade Real, que será conduzida por uma companheira aqui da casa, a Marielle Escocar. Nós leremos a página do livro Minutos de Sabedoria, é o capítulo 2, do Pastorino. E diz assim: Deus está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Vamos orar. E levando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso irmão mais velho Jesus, que está conosco em todas as horas, agradecemos por estar aqui, ouvindo um pouco mais dos ensinamentos trazidos por Jesus através da doutrina espírita. Envolve, Senhor, o nosso orbe terrestre, todos os irmãos em aflição, envolve nossos afetos nos dois planos da vida. Abençoa, Senhor Jesus, a cada irmão teu que tem o propósito de te servir. E ampara também aqueles que não te conhecem e aqueles que te esqueceram. Permanece em nossos corações, nos abençoando e nos amparando, hoje e sempre. Que assim possa ser. Olá, queridos amigos. É com o coração cheio de alegria e com sentimento de gratidão que estamos aqui para mais esse momento de estudos. Antes de começarmos o estudo de hoje, rogamos a espiritualidade amiga da nossa querida Casa de Francisco que nos envolva a todos em nossos lares para que esses momentos possam ser bastante produtivos para todos nós. Hoje o nosso estudo é de um tema que consta no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje o nosso item é o item 24, que trata da infelicidade real. Esse item é uma mensagem ditada por um espírito, o espírito Delphine de Girardin, e foi ditada em Paris, em 1861. Mas antes de entrarmos especificamente no conteúdo da mensagem, gostaríamos de iniciar essa conversa suscitando algumas reflexões para todos nós. Como o tema de hoje é infelicidade real, começamos então nos perguntando: o que é felicidade para nós? O que nos faz felizes ou infelizes? Será que a felicidade é alcançar os meus objetivos que tracei? É galgar conquistas na minha vida profissional? É angariar mais recursos financeiros? É ter muitos amigos me circundando? E o que é infelicidade, então, para mim? Infelicidade é não alcançar tudo o que eu planejei para ter? Infelicidade é não conquistar aquilo que eu já vi que um outro amigo, companheiro meu conquistou? Isso me deixa infeliz? Essa é a nossa proposta inicial, de fazermos uma autorreflexão daquilo que nos deixa efetivamente felizes e infelizes, para que no final do nosso estudo a gente consiga concluir se a gente está ficando feliz ou infeliz pelos motivos corretos. Outra questão também que eu sugiro já começarmos a pensar juntos é: a minha felicidade depende do outro? Eu preciso estar feliz comigo e com o outro? Ou eu preciso unicamente de alguém para me fazer feliz? Ou ao contrário,
eu acredito que a minha infelicidade foi criada por uma outra pessoa? Nesse ponto, amigos, eu já começo a trazer a nossa reflexão para termos muito cuidado com essa questão, porque nós não devemos terceirizar, né, como se diz, a culpa pelo nosso insucesso, pela nossa tristeza. Senão nós ficamos paralisados numa condição de vítima. E nós sabemos que nós não somos vítimas além de nós mesmos, das nossas atitudes. Então aqui começamos já a refletir sobre de quem depende o nosso estado de felicidade ou de infelicidade. E aqui então, começando a nossa conversa, trazemos a definição de Platão, que antes mesmo do Cristo já nos trouxe o que seria a definição de felicidade. Segundo Platão, a felicidade é o resultado de uma vida dedicada a um conhecimento progressivo que permita atingir a ideia de bem. Então, Platão já sintetizava a ideia de felicidade com a seguinte concepção: aquisição do conhecimento unido a um sentimento de bondade, nos levando à felicidade. Um outro conceito também que gostaríamos de trazer hoje é de um companheiro, um monge budista, que está neste momento encarnado entre nós. Ele é um francês, seu nome é Mathieu Ricard, e ele escreveu um livro intitulado Felicidade. E nesse livro ele conceitua a felicidade da seguinte maneira: a felicidade é a profunda sensação de florescer que surge em uma mente excepcionalmente sadia. Então, segundo esse monge budista, a felicidade é um excelente estado de ser. Não é um sentimento meramente agradável, uma emoção passageira, mas ela é uma disposição do ânimo, algo então que nasce de dentro para fora. E nesse mesmo livro, esse monge traz com clareza a diferença do que é felicidade e alegria. Segundo ele, neste livro, a diferença, apesar de sutil, é relevante. A felicidade ela é genuína e ela irradia-se espontaneamente para o exterior na forma de alegria. Então, aquilo que conseguimos externar para os outros é a nossa alegria, mas a felicidade ou a infelicidade habita no interior de cada um de nós. A felicidade, então, é um verdadeiro estado de espírito. É algo que nos acompanha, tanto na sua acepção positiva, né, na felicidade, como na infelicidade. E então, Mathieu Ricard ainda nos traz nesse livro que a alegria ela precisa amadurecer em nós. E ela amadurece através da serenidade. E essa serenidade associada a alguns outros aspectos que ele elenca como sendo a lucidez, a clareza mental, a bondade amorosa, o enfraquecimento gradual das emoções negativas, o desaparecimento do egoísmo e a eliminação dos caprichos do ego. Aqui, então, amigos, já conseguimos observar que essas definições já se aproximam bastante daquilo que a nossa doutrina espírita vem nos esclarecer. Segundo a nossa doutrina espírita e de acordo com essa mensagem que trazemos do item 24 do Evangelho, infeliz é aquele que só consegue ver a sua vida pela lente do presente. É aquele que ignora ou esquece que é um ser imortal. Que o que te fará feliz ou infeliz não é única e exclusivamente a experiência presente. Inclusive, aquilo que nos faz infeliz, muitas vezes, nós não conseguimos achar nenhuma justificativa nessa situação presente. Trazemos algumas tristezas e infelicidades dentro de nós que não se justificariam, senão na certeza da imortalidade do nosso espírito. Precisamos, então, a cada dia nos esforçar para nos vermos como seres imortais e assim transportarmos as nossas verdadeiras necessidades, os motivos das nossas alegrias para aquilo que vai além dessa vida,
para as nossas verdadeiras necessidades além do momento presente. Certamente é uma tarefa difícil, mas a cada dia nós podemos nos esforçar para tentar lembrar dessa questão e aos poucos ir internalizando esse sentimento verdadeiramente em nós, de tentar deixar de buscar aquilo que cessará com essa vida e buscar aquilo que realmente nos completará do ponto de vista da vida futura. De acordo então com esse item 24 da mensagem lá do nosso Evangelho, a infelicidade em si, ela não está relacionada a um ato especificamente, a uma questão. A infelicidade real, ela está diretamente associada às consequências de um ato. Passamos a explicar então o que seria isso. Na verdade, um ato por si só, ele não te traz a infelicidade real. Ele pode te trazer sentimentos ruins, angústias, mas a infelicidade, ela mora naquilo em que vem a reboque desse ato. Consequências funestas que muitas vezes nos trarão desdobramentos para o resto dessa vida e, por vezes, para outras vidas. E aqui, apenas para ilustrar, trazemos de exemplo um grupo de amigos numa festa, a princípio todos felizes, comemorando, bebendo, e um desses amigos, ao término dessa festividade, ainda se julga bem apto a dirigir, pega um carro, dirige e, por conta da questão da bebida, acaba provocando um acidente. Bom, aquilo que inicialmente era um ato relacionado à felicidade vai promover uma infelicidade diante da consequência de um ato, um ato imprudente. E aqui os desdobramentos podem ser inúmeros, sejam simples, por prejuízos meramente materiais, ou alguns bastante severos, se esse motorista vier a desencarnar precocemente, antes daquilo que havia no seu planejamento reencarnatório, e portanto ele então não cumprirá com aquilo a que ele se programou para fazer, acarretando então consequências para sua próxima existência, e até mesmo se ele provoca a morte de um irmão. Existem relatos, inclusive, na nossa literatura espírita, de irmãos que, por conta de terem sido mortos por outros em atos desse, de imprudência, acabam se tornando, inclusive, obsessores daqueles que provocaram a sua morte precoce, dada a sua indignação com relação ao que aconteceu. Então, muitas vezes, essa pessoa angariará inimigos para além de uma existência. Outro exemplo também que podemos trazer de uma má escolha aparentemente envolta em felicidade, que traz consequências importantes, é algo que está muito em voga na nossa sociedade atual, que é essa busca incessante pelos padrões de beleza. Nós vemos que muitos, irmãos, começam a se envolver com vários procedimentos estéticos buscando uma beleza que parecem nunca alcançar. Quanto mais procedimentos fazem, mais querem fazer, menos se sentem satisfeitos. É como se, na verdade, aquele final pretendido a cada vez se tornasse mais longe, o que mostra que a felicidade não está aí, na busca de algo inatingível. Certamente, precisamos deixar claro aqui que não estamos fazendo nenhuma crítica à questão do cuidado com o próprio corpo, muito pelo contrário, até porque ele é o nosso instrumento divino para que possamos cumprir adequadamente o nosso planejado na nossa encarnação. Mas nós devemos cuidar dele com esse fim, como instrumento divino, e não como cerne de nossas vidas, de nossas preocupações, de nossa ocupação. Tudo em excesso, na verdade, meus irmãos, é que é a questão. Também não estávamos criticando no exemplo anterior as festividades e o uso da bebida, de forma alguma. A questão é o uso adequado e consciente, que infelizmente nesses casos é bem difícil de
conseguirmos, né, traçar uma linha de conduta para evitar os excessos. Os excessos acabam acontecendo, por isso precisamos estar sempre atentos, né? Enfim, são exemplos que nós trouxemos simples do nosso dia a dia, mas que mostram como escolhas de momentos aparentemente felizes podem nos levar a situações drásticas. Voltando a esse último exemplo que demos sobre a busca da beleza, também já vimos em vários noticiários, inclusive recentemente, de irmãos que se submeteram a procedimentos, muitas vezes, né, de forma inadequada, com um local inadequado, para evitar custos, e que acabaram perdendo suas vidas. Certamente as consequências desse ato serão grandes para que se tenha que sanar, né? Então, já começamos a ter a clareza de que a infelicidade real, ela não está naquilo que nós naturalmente vemos, naquelas razões que nos fazem chorar. Nós precisamos entender que, dada a nossa atual situação de evolução moral, nós, né, nos sentimos infelizes em várias situações, mas que na acepção da infelicidade real não é aquilo que é a infelicidade. A infelicidade não está naquilo que hoje nos faz chorar. Nessa mensagem do Espírito que consta no nosso Evangelho, ele traz inúmeros exemplos sobre o que é essa infelicidade real. E aqui trazemos um único exemplo, para não ficar, né, não nos estendermos muito. Pegamos aquele que mais nos tocou, que é o exemplo do berço vazio. É inimaginável para todos nós, dada a nossa situação, não imaginar, né, o desencarne precoce de um bebê ou de uma criança como uma tragédia para todos nós, né? Uma tragédia que se abate sobre uma família. É assim que nós verdadeiramente sentimos. Porém, se nós conseguirmos pensar para além das nossas dores atuais, essa situação não representa uma infelicidade real. Para isso, trazemos aqui a questão 199 de O Livro dos Espíritos, em que Kardec questiona os espíritos. Por que a vida se interrompe com frequência na infância? E a resposta dos espíritos é a seguinte: a duração da vida da criança pode ser, para o seu espírito, o complemento de uma vida interrompida antes do termo devido. E sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Aqui precisamos ressaltar, já de início, o início da resposta que vem, a duração da vida da criança para o seu espírito, porque nós precisamos olhar aquela criança como um espírito. E às vezes aquela existência era uma mera complementação daquilo que precisava cumprir. Ou na maioria das vezes, através dessa dor, há o cumprimento de uma prova ou uma expiação para aqueles pais. Uma dor profunda, mas que irá lhe trazer um melhoramento, um adiantamento importante para o futuro. No nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo que versa sobre a perda das pessoas amadas e mortes prematuras, tem um trecho belíssimo e que eu vou pedir licença a vocês para ler, porque eu seria incapaz de reproduzi-lo sem perder a qualidade da mensagem. Diz assim: regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Olha só, né, meus irmãos, os espíritos já nos alertam que aqui é um vale de misérias e que querer aquele espírito aqui pode ser meramente um olhar egoísta nosso. Continuando. Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu envoltório corporal. Mães, vós sabeis que vossos filhos bem-aventurados estão perto de vós.
Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Aqui, então, né, essa passagem até dispensa maiores comentários, no sentido de que o Espírito é bem didático ao nos dizer que nós, na verdade, devemos reposicionar o nosso olhar diante dessa situação. E aqui, então, compartilho com todos vocês uma experiência que tivemos ainda na época da faculdade, quando fomos fazer uma visita a um presídio. É uma das experiências mais marcantes que tivemos até hoje na nossa história. Nessa visita, fomos um pequeno grupo de colegas de faculdade, acompanhados de um professor e do diretor da unidade prisional. E lá tivemos a oportunidade de conversar com alguns dos presidiários que lá se encontravam reclusos. Conversamos com vários, alguns deles, né, não sinalizavam nenhum arrependimento, inclusive muitos sequer entendiam a sua conduta como errada e apenas traziam revolta por ali estarem, muitos se sentindo inclusive injustiçados. Mas particularmente, um último caso nos chamou muita atenção. Um senhor de origem bastante humilde, em torno talvez dos seus 55 anos, já estava recluso há um tempo. E então nós perguntamos o que era o mais difícil de estar ali. Ele que já estava, né, há tanto tempo, o que era o mais difícil daquela situação. E para nossa surpresa, ele nos disse: conviver com a minha consciência. E aquilo obviamente causou um silêncio, né? Enfim, não tínhamos palavras para dizer nada depois disso. E ele continuou: nada é pior do que os pesadelos que tenho ao longo desses anos todos, do que lembrar do rosto daquela pessoa a quem eu tirei a vida. Chegamos até a nos emocionar novamente ao lembrar da história. Esquecemos de comentar, esse senhor estava preso pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ele tinha então praticado um crime de roubo e no final desastrosamente acabou assassinando, né, um irmão. E ficamos sem palavras diante daquele relato, porque nós certamente estávamos pensando que diria dessas condições ruins ambientais, né, não ter um banheiro adequado, não ter uma cama adequada, estar longe dos familiares. Nós pensamos naquilo que seriam provavelmente as nossas respostas. E jamais poderíamos imaginar que aquele senhor diria que o pior era lidar com a própria consciência, com os pesadelos que ele tinha ao longo de todo esse tempo. E por que trazemos essa história aqui? Porque essa experiência nos impactou muito. Por muitos dias ficamos sem dormir, angustiados, né, com os desdobramentos daquela visita. E quando estávamos agora recentemente preparando esse estudo sobre a infelicidade real, esse caso veio à mente de uma forma muito clara novamente. E aí então paramos para refletir que aquilo que vimos apenas como uma tragédia para aquele irmão que perdeu a vida, para toda a sua família, para aquele irmão que estava preso em condições difíceis há um tempo e para toda a sua família, na verdade, aos olhos do Pai, pode ser visto como uma grande felicidade, porque promoveu o despertar desse irmão de uma forma tão profunda que certamente, se não fosse esse ocorrido, ele levaria muito tempo na sua existência, nessa ou enfim, em várias existências, para ter esse despertar. E como isso nos aliviou o coração tantos anos depois, quase 20 anos depois, nos aliviou o coração. E aí mais uma vez voltamos a refletir de que devemos ter os melhores olhos de ver de cada situação para realmente entendermos se aquela situação é de fato infeliz ou ela
pode ser que não num primeiro momento, mas num futuro às vezes não muito longe, como esse que acabamos de narrar, pode nos trazer a verdadeira felicidade. Que sabemos que a verdadeira felicidade não é deste nosso mundo, né? Assim Jesus já disse também, né, que a nossa felicidade não se encontrará nessa existência, mas ela nos aguarda depois desse caminhar que estamos tendo. Portanto, então, meus amigos, a infelicidade real, ela pode estar justamente na nossa alegria desregrada, em prazeres do mundo material, na fama, na louca satisfação da vaidade, coisas que por vezes chegamos a invejar no próximo. Quem de nós nunca se viu invejando um outro por algo material ou circunstancial que na verdade não representa felicidade nenhuma? É por isso que precisamos cuidar bastante dos nossos pensamentos, vigiar nossos pensamentos e sentimentos, para que quando nos pegarmos tendo esse tipo de pensamento, nós imediatamente possamos parar e refletir. E devemos trocar essa sensação de inveja, então, por um sentimento muito nobre, difícil para nós, mas que a gente vai conseguir, que é a compaixão. Porque essa questão que hoje aparentemente nos faz invejar o próximo, ela pode ser inclusive a razão da queda desse irmão. E assim, considerando inclusive o mundo atual em que vivemos, não podemos deixar de mencionar a parte lá do Livro dos Espíritos, quando fala das penas e gozos terrestres, que os espíritos nos falam sobre felicidade e infelicidade também. E lá na questão 927 é feita a seguinte pergunta aos espíritos: não há dúvida que a felicidade, o supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será a real infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Os espíritos aqui inicialmente já nos fazem refletir sobre o necessário e o supérfluo, né? Essa questão que nós devemos também constantemente nos vigiar, para ver se aquilo que estamos querendo, desejando, conquistar é necessário ou é supérfluo. E então os espíritos nos respondem muito sabiamente da seguinte maneira: verdadeiramente infeliz, o homem só é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que esta privação seja de sua culpa. Então, só tem de queixar-se de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Nessa resposta, então, notamos mais uma vez que, primeiramente, não devemos responsabilizar o outro por aquilo que é ruim para nós. Como eles dizem aqui, muito provavelmente a privação do necessário é em decorrência de algo que é de nossa responsabilidade. Se for de responsabilidade do outro, também não devemos nos inquietar, porque aquele outro também certamente terá responsabilidade sobre o que causou. Mas o mais interessante que achamos nessa resposta é que o Espírito nos diz que até mesmo a falta do necessário pode ser algo positivo para aquela criatura a longo prazo, porque ela pode, inclusive, na falta deste necessário, ter o seu despertar, né? Realmente sentir aquilo que verdadeiramente importa. E essa questão muitas vezes nos traz um alento, né? Para quando nós vemos, inclusive, ao nosso redor, tanto dos nossos irmãos com a falta do necessário, quando nós muitas vezes desfrutamos do supérfluo, não é mesmo? Bom, voltando para a nossa mensagem do item 24, o Espírito nos alerta o seguinte: esperai quem chora e tremei quem ri. Porque, na verdade, quem hoje chora, como vemos conversando desde o início,
pode estar chorando em virtude de uma situação que lhe trará consequências melhores no futuro, e quem está rindo pode estar rindo e no momento seguinte angariando sérias consequências. Aqui também, particularmente, lembramos daquela música do Frejá, que podem vários de vocês conhecer, aquele Amor para Recomeçar, e essa música até diz, né, inclusive, que rir de tudo é desespero. Ou seja, meus amigos, nem rir, que é algo que nós adoramos fazer, em excesso é algo positivo. Né? Nós até pensamos inicialmente, não, tem uma coisa que nunca será ruim em excesso, que é rir. Não. Muitas vezes rimos de desespero, rimos porque sequer sabemos por onde começar, estamos paralisados naquela situação. Então, mais uma vez, o convite para nós avaliarmos e cuidarmos dos nossos excessos. Bom, até já caminhando um tanto, né, para o final das nossas reflexões, que na verdade, né, são inícios de reflexões para que todos nós possamos calmamente amadurecer, né, no nosso íntimo, com nossos pensamentos, né, posteriormente. Nós lembramos de um livro que também deve ser do conhecimento de vários de vocês, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um livro escrito por uma médica que, né, enfim, trabalha com pacientes em estado terminal, e ela avalia, né, os relatos sobre as maiores queixas dos pacientes nos seus momentos finais de vida. Né? E, em suma, a maioria deles relata que a grande tristeza que levavam naquele momento era sobre o mau uso do tempo, ou o mau uso do tempo com aquilo que verdadeiramente importa. Porque por vezes passamos a vida atrás de situações supérfluas, atrás de questões que nos trazem felicidades momentâneas, e a vida passa rápido para todos nós, né? Essa vida realmente, o tempo, quando começamos a avaliar do ponto de vista útil, ele é muito exíguo. Quando chegamos no final da vida e temos ainda a chance de avaliar, vemos o quanto fizemos o mau uso desse tempo com aquilo que verdadeiramente enobrece o nosso espírito. Né? Enfim, muitos relatam ter passado pouco tempo com a família, né? Ter passado muito tempo trabalhando, e com isso tudo também, como mencionamos anteriormente uma outra música, nós lembramos também daquela música do Titãs, Epitáfio, né? Epitáfio, que por si só já diz, né, aquela frase que consta em túmulos. Essa é uma música belíssima, na nossa opinião, que até convido a todos para, quando terminarmos essa conversa, que a escutem mais uma vez, né, com ouvidos, enfim, bem abertos para a sua verdadeira mensagem. E aí, particularmente, dividimos com vocês a nossa única sugestão, que seria de alteração, né? Porque a música fala que o acaso vai nos proteger enquanto andarmos distraídos, e nós, espíritas, provavelmente substituiríamos, né, pela espiritualidade em vez do acaso, já que nós acreditamos que o acaso não existe, né? Mas essa música, ela nos promove uma reflexão bastante profunda daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que verdadeiramente nos traz sentimentos de felicidade, sem atos nenhums, sem nenhum ato que vai nos desdobrar em consequências das quais um dia poderemos, enfim, nos arrepender e ter tristeza em função de um momento aparentemente feliz. Fica então meu convite a todos vocês para escutarmos mais uma vez essa música. Que nós possamos então, meus irmãos, diante desses ensinamentos tão bonitos que nos foram legados pelos Espíritos, parar um pouco mais para refletir naquilo que realmente eu preciso para ser um ser imortal feliz.
que a cada dia nós possamos buscar aquilo que irá nos trazer mais do que uma felicidade momentânea, mais do que a satisfação de um interesse da vida presente. Difícil, dadas as nossas circunstâncias atuais, né, dada a nossa situação espiritual, mas é nosso dever, nossa responsabilidade buscar a cada dia mais sermos verdadeiramente felizes. O nosso convite final, então, é para que nós repensemos as nossas prioridades enquanto ainda há tempo nessa existência, para que possamos um dia sermos genuinamente felizes. Afinal de contas, Deus, nosso Pai bondoso, nos criou para a felicidade. E agora, para terminar, eu convido a todos vocês para que possamos fazer a nossa prece. Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Criador e a Jesus, nosso Mestre. Agradecendo pela oportunidade dessa existência, agradecendo por aqui estarmos, estudando mais, iluminando os nossos espíritos com a nossa doutrina. Agradecidos, Senhor, pela nossa saúde e por tudo que estamos passando, inclusive pela irmã-dor que por vezes nos visita, nos trazendo momentos de dificuldade, mas que depois se desdobram em melhoramento para todos nós. Pedimos, Senhor, de coração, por todo o nosso orbe terrestre tão abalado no presente momento, que todos os corações aflitos e sofredores possam ser envolvidos pela espiritualidade amiga, que a serenidade possa alcançar os corações e que possamos aprender ao máximo possível com as nossas dificuldades. Pedimos por todos os nossos irmãos que estão nos hospitais ou até em suas casas, enfermos do corpo e enfermos da alma. Que todos nós possamos ter a certeza de que não há dor que dure para sempre. E que possamos, a cada dia mais, fortalecer o nosso sentimento de que a felicidade nos aguarda e que depende única e exclusivamente de nós mesmos diminuir o caminho que nos levará até ela. Agradecidos à nossa espiritualidade amiga da nossa Casa de Francisco, que continua protegendo todos os seus tarefeiros, nos despedimos, pedindo que fiquem conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.